Bom dia, estamos aqui numa visita ao estado de Santa Catarina, mais uma ação desse esforço do governo federal, em parceria com os municípios, com o governo do estado, com a bancada de Santa Catarina, para apoiar o povo catarinense nesses momentos difíceis dessa tragédia que acometeu o estado, centenas de municípios. Até esse momento, mais de 100 municípios reconhecidos com uma situação de emergência, municípios reconhecidos com uma situação de calamidade, vítimas que aconteceram, mais uma vez demonstrando que o presidente Lula, sob a liderança do vice-presidente Alckmin, nós, enquanto ministros das Relações Institucionais, estaremos sempre do lado do povo de Santa Catarina nesse momento difícil e em todo o esforço de reconstrução. O governo federal já vem investindo bastante aqui em Santa Catarina, só na parte de estradas. Nesse ano, o investimento do governo federal é 5 vezes maior do que foi investido no ano anterior. O vice-presidente Alckmin, o ministro Renan Filho, na última quarta-feira, quando recebemos o governador Jorginho Melo, toda a bancada de Santa Catarina, o ministro Renan Filho até comentou do fato das 5 maiores obras hoje de estradas no Brasil, 3 são aqui em Santa Catarina, a 470, 280, 282, um investimento que já vinha acontecendo e neste momento o Ministério do Transporte está absolutamente preparado, na medida que a gente puder retomar as obras em 5, hoje tem 5 pontos ainda de interdição, 2 deles é por conta de alagamento, 3 pontos é por conta da destruição de parte importante da estrada, inclusive aqui na 470, o governo federal já está absolutamente preparado, assim que as condições técnicas permitirem, de fazer a reconstrução desses pontos de interdição. A previsão do Ministério do Transportes é que isso pode significar um investimento novo de 140 milhões de reais que já estão reservados pelo governo do presidente Lula para fazer essa intervenção, assim que as condições técnicas, que os engenheiros permitirem que o DENIT possa fazer essa ação, inclusive aqui na 470. Além disso, todas as ações da Defesa Civil, estamos, inclusive, um dos motivos da nossa reunião aqui, quero agradecer muito o prefeito Mário, a Associação dos Municípios, reunir os municípios, porque o apoio de recursos da Defesa Civil Nacional depende do plano de ação a ser apresentado pelos municípios. Nós encaminhamos técnicos da Defesa Civil que ficaram aqui nas últimas semanas, ajudando os municípios a organizar os dados. A reunião hoje é para checar com os municípios quais que já apresentaram o plano de ação. Até ontem à noite, o Ministério da Integração ainda não tinha recebido formalmente os planos de ação dos municípios. Os recursos, por ordem do presidente Lula, já disse, não faltarão recursos para apoiar os municípios nessas ações humanitárias e depois pensarmos as ações de reconstrução. Além disso, toda a ação da Caixa Econômica Federal, na liberação do FGTS, a ação do Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento Social antecipou o pagamento do Bolsa Família. Agora, no dia 18, as famílias receberam aquele que só receberam no dia 30, então os municípios afetados teve antecipação desse pagamento, são mais de 170 mil famílias beneficiadas nessa situação. O Ministério da Saúde aqui já presente, com ações efetivas, apoiando o trabalho da secretária estadual de saúde, a minha colega deputada Carmen Zanotto, no apoio às ações a serem desenvolvidas, e viemos aqui para reforçar o compromisso do presidente Lula, do governo federal, em parceria com os municípios, com o governo do estado, com a bancada de Santa Catarina, a apoiar o povo catarinense. Vamos estar aqui ao longo do dia, primeiro numa reunião com os municípios, onde o foco da reunião é checarmos a apresentação dos planos de ação municipal para receberem os recursos da Defesa Civil. Vamos tratar também com os municípios do processo de seleção das obras do PAC, do novo PAC. Está aberto nesse momento as propostas dos municípios apresentarem projetos de infraestrutura urbana, mobilidade, habitação, equipamentos da saúde, da educação, da cultura e do esporte para o novo PAC. Então vamos conversar aqui com os municípios sobre isso. Blumenau tem uma experiência importante que o governo federal está disposto a investir na área da educação e da segurança nas escolas, obras importantes que reforçam a segurança cidadã nos municípios. Então,
vamos discutir isso também em relação ao novo PAC. Vamos conversar com os municípios também sobre o Minha Casa Minha Vida. Aliás, o presidente Lula deu uma determinação que os municípios afetados, regiões afetadas em todo o Brasil por essas tragédias, sejam prioritárias para o Minha Casa Minha Vida. Os municípios já apresentaram propostas, vamos checar com os municípios, hoje tem algum que não apresentou ainda a proposta. Processo de seleção pelo governo federal, expectativa agora em outubro e novembro, concluímos essa seleção. Então, quero agradecer esse esforço conjunto, é uma demonstração de que é assim que a gente cuida do nosso povo. Vocês sabem, eu sou ministro da coordenação política, então a gente atua com os partidos, com o Congresso, governadores, prefeitos, a gente acredita na política, acredita e respeita os partidos, a gente respeita a eleição, a gente acredita na eleição, mas passada a eleição, o que importa é todos estarem unidos para cuidar do povo de Santa Catarina e do povo brasileiro. É mais uma demonstração da disposição e do compromisso do presidente Lula de unir e reconstruir o país. Então, quero agradecer muito aqui o governo do Estado, na figura do governador Jorginho Melo, todos os prefeitos, na figura do prefeito Mário, agradecer aqui na figura da deputada Ana Paula, toda a bancada. A deputada pediu, insistiu muito que eu viesse, então, agradecer muito, agradecer todos os ministros que já vieram, né, os ministérios que estão envolvidos nessa coordenação feita pelo vice-presidente Alckmin. Um agradecimento ao meu colega e amigo Décio, né, que o SEBRAE também vamos ter ao longo do dia, além dessa reunião com os prefeitos, vamos ter um encontro com os micro e médios empresários, uma política que o SEBRAE está desenvolvendo. Vamos fazer uma visita também na 470 à tarde para a vistoria das obras que estão acontecendo, né, reforçar essas ações que estão sendo desenvolvidas aqui para cuidar do povo catarinense nesse momento tão difícil. E prestar solidariedade também às famílias, né? Queremos aqui sempre prestar solidariedade às famílias, aos gestores que estão enfrentando as dificuldades. Muitos secretários, né, que nós conhecemos, mesmo prefeitos, falam assim, Padilha, importante, eu talvez não vou conseguir ir, porque eu vou ficar aqui no município, mas vou mandar algum técnico, alguém da equipe, para a gente poder agir o mais rápido possível para cuidar do povo catarinense. Fico aqui à disposição de vocês. Ministro, alguma novidade com relação a 470? Primeiro, o investimento, né, de adequação da 470 já estava em curso, é uma obra que entrou no PAC, está, no novo PAC, investimentos bastante robustos. Como eu falei, nós estamos investindo nesse ano 5 vezes mais do que foi investido, por exemplo, no ano passado, pelo governo anterior. Como eu disse, a 470, a 280, a 282 são das 5 obras que mais estão sendo executadas, recursos repassados, obras em andamento no Brasil inteiro. Então, entre as 3 que mais se executam. Nesse momento, nós temos um ponto na 470 ainda de interdição, que o DENIT está com toda a sua equipe técnica, no momento que os engenheiros determinarem que é possível fazer a intervenção, o recurso está separado para isso. O Ministério do Transporte já separou 140 milhões de reais para ações de reconstrução, sobretudo desses 3 pontos que ainda existem, tanto na 470 e em outras estradas, para reconstruir o que foi afetado pela situação das tragédias e continuar acelerando o conjunto da execução da obra, né? Tanto a 470, a 280 e 282, como eu falei, são das 5 obras que mais estão sendo executadas na área do transporte no Brasil, estão entre as 3, né? Estão entre as 5, estão aqui no estado de Santa Catarina. Quando será destinado aos municípios catarinenses pelo governo federal? Depende agora do plano de ação que os municípios vão apresentar, né? O governo federal já programou para isso, quando a gente junta todos os investimentos, né, inclusive de uma medida provisória que está sendo preparada para tanto Santa Catarina, quanto ainda o que resta do Rio Grande do Sul, seca do Amazonas, né? É uma medida provisória, agora tem Paraná, São Paulo, começa também alguns municípios, então tem uma medida provisória preparada para isso. Agora, o plano de ação depende dos municípios apresentarem. Então, um dos pontos que nós vamos pegar aqui junto aos municípios é se o plano de ação, né, quais que apresentaram o plano de ação. Na última reunião, na quarta-feira, nós fizemos essa discussão, está absolutamente tudo pronto do parte do governo federal. À medida que chegar o plano de ação, podemos ajudar esses municípios. Além das outras ações, né, já colocamos recursos, antecipação do pagamento do Bolsa Família, investimentos, por exemplo, do Ministério da Defesa, que colocou viaturas, área de logística, helicópteros para ajudar aqui.
população indígena, o Décio lembrando aqui, na área indígena, mais de R$1.200.000, plano de ação já apresentado, já começou o repasse de recursos, sendo a ação aqui já acontecendo, né? Na área do Ministério da Saúde, ou seja, além das demais ações. Agora, especificamente sobre os recursos que cabe à Defesa Civil poder repassar para os municípios, para ações de recuperação e reconstrução, a gente está dependendo do plano de ação. Um dos motivos da minha vida aqui, ser o ministro responsável pelo diálogo com os prefeitos, é conversar com os prefeitos, qual a dificuldade que tem ainda. A gente sabe que às vezes as equipes estão mobilizadas para outras ações, mas é muito importante. Sem esse plano de ação, o governo federal não pode colocar mais recursos nos municípios. Ministro, o Benedito Novo teve em dezembro, eu sei que ainda não era o governo de vocês, mas em dezembro perdeu 11 pontos. Está esperando ainda 8 milhões do governo federal. Qual é a garantia que os municípios vão ter, que os recursos vão vir, sendo que no começo, desde o começo do governo de vocês, esse recurso, por exemplo, para o Benedito ainda não chegou? É a garantia de um governo federal que está investindo só esse ano 5 vezes mais do que foi investido no governo anterior. Essa é a garantia. Um governo que tem compromisso em ajudar os municípios, as estradas de Santa Catarina. Essa garantia já está comprovada e eu acho que a presença do governo federal, a ação firme do governo federal, inclusive fazendo uma reunião com os municípios para ajudar esses municípios a desenvolver seus planos de ação, é a demonstração de que esse governo federal do presidente Lula quer ajudar o povo catarinense e seus municípios a executar as ações. Se me permite.